Queridos irmãos, graça e paz, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor, Marcos 7. A exposição hoje gira em torno do versículo 1 ao verso 23. No entanto, nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 8 e daremos continuidade na exposição, ok? Marcos, capítulo 7. Verso 1 ao verso 8, assim diz a palavra do Senhor. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Isso é Marcos. Irmãos, o que é que nós vimos até aqui? Nos capítulos anteriores de Marcos, nós vimos Jesus em plena manifestação do seu poder, em plena manifestação da sua glória. Nós vimos Cristo curando, vimos Cristo curando enfermos, vimos Cristo expulsando demônios, vemos Cristo alimentando multidões famintas, e vemos Cristo também acalmando tempestades. Lembra? Cada milagre ali, nós estamos reforçando isso, cada milagre ali não é apenas um ato de compaixão de Cristo, mas é um sinal do reino. É um sinal de que Cristo veio da parte de Deus, que Ele é o Messias prometido, que Ele, Jesus Cristo, é Senhor da criação. Entretanto, como frequentemente ocorre, os sinais despertam fé, mas também vai despertar resistência. Muitos seguiram Cristo com esperança, com admiração, mas haviam outros que olhavam para Cristo com desconfiança, com inquietação, com incômodo na alma. Alguns até mesmo com hostilidades à pessoa de Cristo. E entre estes críticos, nós temos os fariseus e os escribas. Eles se destacam entre aqueles que reagem mal aos sinais, aos prodígios, aos milagres de Cristo. Eles eram guardiões rigorosos da tradição. Eles eram rigorosos na guarda da lei. Eram zelosos pelo cumprimento externo das práticas religiosas. Porém, muitas vezes o coração deles estava longe, distante de Cristo, frio diante do Salvador. A oposição deles não vai surgir por ignorância, mas vai surgir de um compromisso religioso que valoriza a forma sobre a substância, que valoriza o ritual sobre a justiça, que valoriza o ritual sobre a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta tensão que a gente acaba de destacar aqui, Pedro, ela se conecta diretamente ao que nós vimos nos milagres anteriores. Assim como os discípulos não compreenderam plenamente os sinais e seu coração ainda podia vacilar diante da obra de Cristo, os fariseus agora se fixam nas tradições externas, incapazes de enxergar a transformação que Deus realizara
por dentro do coração e da alma. E é nesse contexto que nós nos encontramos hoje em Marcos 7, do verso 1 ao 23. Um momento em que Jesus é confrontado diretamente sobre o comportamento dos seus discípulos, onde Cristo é questionado pelos seus discípulos não terem lavado as mãos segundo a tradição dos anciãos. Este é o episódio de hoje. E este episódio vai revelar algo para nós muito profundo e confrontador. O conflito não é apenas sobre as normas externas, mas é sobre a pureza interior, a fidelidade a Deus, a verdade do coração. Tudo isso é trazido em xeque aqui pelos fariseus. Tudo isso agora passa a ser questionado. E hoje, então, ao voltarmos a este texto, nós somos convidados a observar não apenas o que os discípulos fizeram ou o que eles deixaram de fazer, mas entender como que Cristo revela a condição do coração humano e nos aponta para a nossa necessidade de uma graça que está muito além de mero formalismo. Em meio a milagres, em meio aos confrontos aqui, o Senhor, irmãos, não se agrada de meras aparências. Ele busca corações rendidos assim, totalmente entregue a Ele. E é justamente neste cenário de confronto e questionamento que nós encontramos Cristo diante dos fariseus, revelando o coração do homem, mas também revelando a glória do Pai, a glória daquele que o enviou. Nós temos aí, do verso 1 ao verso 5, um confronto dos fariseus com Cristo. O texto de Marcos aqui, do verso 1 ao verso 5, nos coloca diante de um momento de tensão crescente entre Cristo e os líderes religiosos. Reparem o verso 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de onde? Vindos de Jerusalém. Perceba, estes fariseus, eles não eram meros líderes locais. Eles vieram da capital. Eles vieram aqui do centro religioso. Eles vieram do centro político de Israel. E isso mostra para nós que a preocupação deles não era simplesmente uma observância casual, mas sim uma vigilância formal. Uma vigilância aqui permeada por autoritarismo sobre a prática da fé. Eles representavam aqui o legalismo mais rígido, a religiosidade aqui institucionalizada que prezava pela aparência de santidade, mas sem santidade. Algo meramente formal, mas vazio, totalmente vazio do significado, totalmente vazio da pessoa bendita de Jesus Cristo. O motivo do confronto, qual era? O motivo do confronto, Ana Clara, é simples. Os discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras. Percebam isso. As mãos impuras. E aí o próprio evangelista descreve a situação com muita clareza, do verso 2 ao verso 4. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas. E ele vai listar aqui copos, jarros de metal, até camas. Perceba, Marcos está aqui explicando que havia muitas outras práticas, como a lavagem de copos, jarros e de cama. E esse cuidado ritual, ele tem paralelo no Antigo Testamento. Não é algo novo, não é uma novidade aqui. Esse cuidado olha para trás. As instruções sobre a purificação cerimonial, lavar mãos, roupas, utensílios, tudo isso vai aparecer em Levítico 11, em Levítico 15. Tudo isso vai aparecer como exigência em Números 19, em Êxodo 30, do verso 17 ao verso 21. Eram sinais externos de santidade.
Eram sinais externos de separação, mas sem um coração obediente, com um coração longe, distante de Cristo. E isso não levava à verdadeira pureza. Eles reclamam da contaminação daqueles que não lavam as mãos, mas o próprio coração e a alma deles estão contaminados. Quando os fariseus e escribas questionam Cristo, no verso 5, é dito assim: porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Nós vemos aqui que eles colocam as normas, eles colocam aqui as regras humanas acima da lei moral de Deus. E aqui, queridos, se revela um choque fundamental. Jesus confronta a religiosidade centrada na forma, enquanto Deus busca a pureza do coração e da alma. Eles olhavam aqui para o ritual, mas eles ignoravam a justiça. Eles olhavam e valorizavam o ritual, mas eles desprezavam a misericórdia, eles desprezavam a fidelidade interna. E a verdadeira santidade, queridos, nunca se reduz a gestos externos. Nunca se reduz a gestos internos. Ela brota de um coração que foi alcançado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, nós temos exemplos muito próximos daquilo que está sendo censurado aqui. Do erro em que os fariseus caíram, se colocavam. Hoje nós podemos ver exemplos semelhantes. Pessoas que frequentam um culto, que cumprem as regras externas, que fazem tudo perfeitamente, tudo direitinho, mas vivem a fé de forma superficial e longe do coração, longe de Cristo, buscando apenas a aprovação humana, mas a parte da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual é o nome disso? Como que isso se chama? Isso se chama legalismo. Isso é legalismo. É confiar em regras, confiar em tradições. Legalismo é confiar em comportamentos externos, esquecendo que somente Cristo é quem purifica o coração e a alma e capacita a verdadeira obediência. Não se trata aqui, queridos, de desprezar os 10 mandamentos ou a lei moral, mas de entender que seguir regras sem Cristo é inútil. É um caminho de escravidão. É um caminho que não dá em nada, é inútil. Todo esforço, todo apego por regras, a parte da pessoa bendita de Cristo, aquele que santifica, é inutilidade. A forma não salva ninguém, por mais perfeito que seja a observância. Então essa passagem de imediato nos desafia a examinar a nossa própria prática espiritual. Quantas vezes, queridos, no nosso culto se torna mecânico, formal? Quantas vezes fazemos desse momento aqui algo superficial, sem considerar aquele que é digno do nosso louvor, da nossa devoção e adoração, Cristo? O gesto externo, por mais correto que pareça, não salva nem agrada a Deus, se o coração estiver distante. Hoje é a noite de ceia. Quantas vezes participamos dela de modo mecânico, sem considerar, sem fazer uma autoanálise do nosso coração diante daquele que é o Salvador bendito da nossa alma, Jesus Cristo? Quantas vezes participamos de modo irrefletido? Você que age assim, está perto daquilo que é chamado legalismo. Portanto, este confronto inicial nos alerta: a tradição humana não deve substituir a obediência genuína a Deus, e nenhum ritual exterior tem valor se não refletir um coração rendido, quebrado, moído diante daquele que é o nosso Salvador bendito. Agora, o legalismo exibe,
O legalismo exibe sua fé em performances, mas não transforma. A fé é sincera, ela muda de dentro para fora. E é nesse ponto, queridos, que Marcos prepara o terreno para o ensino mais profundo de Jesus Cristo sobre a hipocrisia e a dureza do coração. Enquanto os fariseus se preocupam com a forma, Cristo aponta para o essencial. A verdadeira adoração brota de um coração consciente da presença de Deus e desejoso, sabe, por agradá-lo, desejoso por vivê-lo, por experimentá-lo. Nós temos isso do verso 6 até o verso 13 aí. Cristo vai denunciar aqui a hipocrisia. Em Marcos 7, do verso 6 a 13, nós encontramos Jesus aqui abordando o problema mais profundo que os fariseus e escribas revelam, a hipocrisia. O texto começa de uma forma muito direta aqui. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. É importante a gente observar que na língua e na cultura da época, a palavra hipócrita não carregava essa conotação negativa que nós temos hoje. Não tinha esse peso que se tem hoje. Originalmente, a palavra hipócrita referia-se a atores, a pessoas que desempenhavam papéis em praças, pessoas que apresentavam de modo teatral, alguém que representava um personagem hipócrita. Tinha a ver com essa ideia aí. Mas Cristo aqui, ao usar esse termo, mostra que os fariseus atuavam diante de Deus de modo hipócrita. Externamente, eles pareciam crentes, sabe? Eles pareciam piedosos, mas internamente o coração deles estava totalmente distante de Jesus Cristo. Não se trata apenas aqui, queridos, de uma crítica moral, mas é aqui um diagnóstico, sabe, que Cristo está fazendo, um diagnóstico aqui espiritual da inconsistência entre a aparência e a realidade. Eles estavam aqui como atores diante do Senhor Jesus Cristo. Agora repare na continuação. Jesus vai citar Isaías 29, o verso 13, dizendo assim na parte B do verso 6, como está escrito, este povo, estes hipócritas, esses atores aí, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o que o profeta Isaías fazia? O profeta Isaías ali denunciava Israel em sua época. Embora eles observassem rituais, embora eles oferecessem sacrifícios, embora eles falassem em devoção, em vida piedosa, a lealdade deles era algo superficial. O coração, a alma deles não desejava aquilo que Deus desejava. Eles permaneciam indiferentes diante de Deus, muitas vezes com o coração cheio de orgulho, de autopromoção, de medo humano, reflexo do pecado no coração. E Jesus vai aplicar esse texto agora aos fariseus de seu tempo. E isso mostra que a hipocrisia espiritual é algo persistente. É algo insistente. O problema não é apenas a tradição em si, perceba? O problema não é a tradição em si, mas é a disposição interior de substituir a obediência a Deus a práticas humanas. Esse é o problema. Aí vem uma transição importante no verso 7. Para o verso 7. E esse verso vai deixar claro para nós o foco de Cristo. Veja aí. E em vão me adoram. Apesar de todo o esforço, de toda a dedicação externa, de toda a performance, da aparente piedade, a despeito disso, em vão
me adoram, ensinando doutrinas que são o quê? São preceitos de homens. E aqui Cristo denuncia o erro fundamental. Eles transformaram tradição e costumes em doutrinas, eles transformaram tradição e costumes em normas que controlam o comportamento, mas que ignoram a lei moral de Deus. Eles valorizam regras externas, mas eles negligenciam a justiça. Eles negligenciam a misericórdia. Eles negligenciam a fidelidade ao Senhor. Aquilo que é o coração da verdadeira adoração está sendo negligenciado. Vamos tentar trazer isso para mais próximo de nós. Um exemplo do que está acontecendo aqui é que se pode medir a religiosidade pela frequência à igreja. Muitos podem medir a religiosidade pelos rituais cumpridos, pelo cartão batido, pelos gestos corretos, enquanto o coração e a alma não estão ali. Agora mesmo é possível a gente estar aqui pregando, expondo o evangelho, mas o nosso coração preocupado com o dia de amanhã e muitas outras coisas. O coração longe, distante do Senhor. A consequência, irmãos, é ensinar uma forma de religiosidade que embora pareça piedosa, é vazia. É vazia do Senhor. É vazia perante o Senhor. E aí, o verso 8 e o verso 9, Cristo continua. Repare aí, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, tem uma expressão aqui que você e o brasileiro conhece bem. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. O que Cristo está apontando aqui é que ao colocar os preceitos humanos acima da vontade de Deus, os fariseus invalidam a autoridade divina. E aí Cristo vai ilustrar isso. Ele é mestre. Ele ensina, ele ilustra aquilo que ensina. Não pode haver dúvidas no nosso coração e na nossa alma. E aí, para ele ilustrar isso, Jesus apresenta o caso aqui do Corbã, do verso 10 ao verso 13. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, fariseus, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é Corbã, isso é oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. O que é que está acontecendo aqui? Uma coisa eu posso te dizer, o que está acontecendo aqui é grave. Grave não, o que está acontecendo aqui é gravíssimo. Você deve lembrar que Deus, através de Moisés, havia ordenado claramente, honrar os pais era um mandamento supremo. Está registrado lá, Êxodo 20, no verso 12. E para que não reste dúvida, é repetido ainda este mandamento em Deuteronômio 5,16. Para que se honre o pai, para que se honre a mãe. Só que os fariseus, eles criam jeitinho religioso. O verso 9 mostra para nós essa expressão, jeitosamente. Eu acho que eles eram brasileiros. Acho até que eram do Rio de Janeiro. Acostumado com o jeitinho brasileiro, para se safar de uma realidade espiritual. Se alguém declarasse algum bem como Corbã, ou seja, dedicado a Deus, poderia se eximir da obrigação de cuidar dos pais.
de cuidar da própria família. Era aqui uma manipulação clara, era um gesto de devoção aparente que substituía uma responsabilidade moral, sabe? Uma realidade aqui moral e real daquele povo. Meu pai, minha mãe precisa de ajuda, eu declaro, eu tenho para ajudar, mas eu declaro aquilo corban, dedicado ao Senhor. Não posso tirar desse contexto para ajudá-los. Imaginem, hoje, alguém dizendo, não posso ajudar meus pais idosos, não posso atender às demandas da minha família, por quê? Porque eu dedico tempo, eu dedico recursos a quem? A Deus. Isso é aparentemente piedoso. Sabe o que é isso? Jeitinho brasileiro. Jeitosamente. E Cristo está mostrando para eles, olha, isso é reprovável. Isso é um ato de religiosidade, e esse ato de religiosidade jamais poderia servir para burlar mandamentos tão essenciais. Percebe a gravidade? O conceito de Corban ilustra aqui o perigo do legalismo. O conceito de Corban ilustra aqui o perigo da religiosidade vazia, a religiosidade sem Cristo. Desde o Antigo Testamento, queridos, Deus exigia que a adoração fosse acompanhada de obediência e integridade moral. Há textos mostrando isso para nós. Transformar um ato de devoção em pretexto para evitar obrigações essenciais revela como o legalismo corrompe a fé, como contamina o coração e a alma. O legalismo, meus queridos, não é apenas um cumprimento externo da lei, é confiar em regras humanas para se justificar diante de Deus, e muitas vezes ignorando o espírito da lei e os princípios divinos que ela busca ensinar. Nós somos craques em fazer isso. Craques em buscar justificativa para os nossos pecados, nossos erros. Sabe o que Cristo faz aqui? Cristo te chama. Cristo me chama aqui a examinar a minha própria fé. Como um cirurgião, sabe? Que vai lá no centro nervoso, vai lá no meu coração, na minha alma. Quais, queridos? Quais tradições? Quais costumes? Quais os hábitos religiosos podem nos levar a buscar a aprovação humana ou a cumprir obrigações sem um coração sincero? Quais? Sonda seu coração, sonda sua alma. A verdadeira piedade, meus irmãos, brota da consciência constante da presença de Deus e da sinceridade no serviço diário. Sem isso, todo gesto religioso, sabe o que é? É apenas aparência. Saiba uma coisa, você até pode manter a aparência para os homens, mas diante de Deus, você está nu. Ele sabe tudo. Essa passagem nos ensina que adorar a Deus não se resume a títulos, não se resume a rituais. Adorar a Deus não se resume a formalidades. Jesus nos lembra que não basta honrar a Deus com os lábios. Não basta ter aparência piedosa. É preciso que o coração esteja rendido e disposto a obedecer a Cristo com amor genuíno, com uma entrega verdadeira. Cristo denuncia aqui a hipocrisia, não apenas como um defeito moral, mas como uma falha espiritual grave. Ela substitui a obediência a Deus por práticas humanas. Ela corrompe a fé. Ela engana o próprio praticante. É como disse o velho pastor Joey, a piedade que é visível e não brota do coração não é piedade, é apenas teatro diante de Deus e dos homens. A piedade que é visível e não brota do coração não é piedade.
é apenas teatro diante de Deus e dos homens. Deixe de hipocrisia. Corra para Cristo. A fé sincera, ela é interna. A fé sincera, ela é dinâmica. A fé sincera, ela é transformadora. Ela não se contenta com aparências. Ela não se contenta com teatros. Ela não se contenta com meras apresentações. E Cristo nos convida a cultivar esta integridade, afastando-nos das tradições que distorcem a verdade do Evangelho e abraçando uma vida, irmãos, de coração puro, coerente com aquilo que confessamos e rendido, sobretudo rendido ao Senhor. Mas, veja bem, há momentos nos evangelhos em que Jesus não apenas responde a uma dúvida, ele não apenas vai responder questionamentos, mas ele vai mudar completamente a maneira como as pessoas entendem a vida diante de Deus. E é exatamente isso que vai acontecer aqui do verso 14 ao verso 19. Há uma grande declaração aqui, uma grande declaração sobre a pureza, sobre viver uma vida pura diante do Senhor. Veja, depois de confrontar os fariseus, depois de expor a hipocrisia deles, Jesus agora se volta novamente para a multidão. Ele se volta à multidão e faz uma declaração que atinge o coração da religião humana. O texto nos diz assim, verso 14 a 15, convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouve-me, todos, e atendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que? O contamina. Perceba, Cristo chamando todos para ouvirem. Venham, ouçam. Ele não está aqui tratando, Vinícius, de um detalhe pequeno. Ele não está tratando aqui de algo sem importância. Há repetições aqui, ouve, atendei. E isso mostra que aquilo que Cristo vai dizer exige uma reflexão muito cuidadosa nossa e honesta. O Senhor quer que o povo compreenda algo, assimile algo. O Senhor quer que nós façamos com aquilo que entendemos a partir daqui, desça para o nosso coração, tome a nossa alma, sabe? E nos leve a entregar-se inteiro e completamente ao Senhor da nossa vida. Durante muitos anos, os líderes religiosos ensinaram que a pureza diante de Deus estava ligada a coisas externas. Alimentos permitidos ou proibidos, rituais de lavagem, cuidados com objetos, com utensílios, tudo isso estava ligado à ideia de pureza. Por isso o escândalo. Eles vão comer sem lavar as mãos, eles são impuros. A pessoa podia ser considerada impura por tocar em algo inadequado, por comer algo que não deveria ter comido, segundo o entendimento deles. Só que Cristo declara algo aqui interessante, surpreendente. Nada do que entra no homem tem poder de contaminar a sua alma. Nada do que entra no homem tem poder de contaminar a sua alma. Isso aqui não significa que Deus nunca deu leis alimentares ao seu povo. Ele deu sim. E especialmente no Antigo Testamento. Levítico 11 prova isso. Visita lá o texto em casa. Mas essas leis, elas tinham um propósito. Elas tinham um propósito pedagógico, simbólico. Essas leis apontavam para uma realidade espiritual infinitamente maior. E o problema é que, com o passar do tempo, os líderes religiosos passaram a tratar essas regras externas como se fossem o centro da santidade. E Cristo está aqui corrigindo essa visão.
A verdadeira pureza não é ritual. A verdadeira pureza não é ritualística, mas é moral e espiritual. A verdadeira pureza não é definida pelo que entra no corpo ou pela performance, mas pelo que sai do coração, pelo que sai da alma. E o versículo seguinte traz uma expressão que aparece em vários momentos do ministério de Cristo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, não despreze o que está sendo dito. Essa frase, eu repito, é um convite sério à reflexão. Não basta ouvir com os ouvidos. É necessário compreender com o coração, com a alma. E Cristo sabe que a sua palavra confronta tradições, confronta o nosso coração, confronta a nossa alma. Cristo sabe que a sua palavra confronta os pressupostos mais básicos, sabe? Que estão ali escondidos no porão da nossa alma. Ele sabe que as suas palavras vão atingir as ideias profundas que estão enraizadas. Por isso ele chama o povo a pensar, além da aparência, e a olhar para a realidade interior da vida espiritual. Mais adiante, quando Jesus entra em sua casa, quando ele fica a sós com os discípulos, eles pedem uma explicação. E o texto continua, verso 17 ao verso 19. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Por que não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. Cristo vai explicar aqui de uma forma direta e simples. O alimento entra pelo corpo físico, passa pelo sistema digestivo e é eliminado. Ele não alcança o coração. E aqui, queridos, coração significa o centro da vida moral, o centro da vida espiritual. Aquilo que ingerimos não define nosso caráter diante de Deus. O que define quem somos espiritualmente é o que brota do interior, é o que jorra do nosso coração, da nossa alma. E essa verdade se conecta com algo que aparece desde o início das Escrituras. Desde Gênesis 3. O problema não foi lá simplesmente o fruto em si. Qual foi o problema lá? O verdadeiro problema foi o coração que desejou aquilo que Deus havia proibido. O pecado nasce no interior, o pecado nasce no desejo e na intenção, antes de se manifestar externamente. E essa ideia vai aparecer, por exemplo, em Tiago. Na epístola de Tiago, quando lemos: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Não se engane. O pecado não começa fora de nós, mas dentro. Dentro de nós. O pecado nasce no coração, mas antes de aparecer nas palavras e nas atitudes, ele brota lá, no íntimo, no coração. Ele está presente. E aqui nós precisamos lembrar de uma verdade muito importante. Não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Ou seja, nossos pecados não são apenas erros isolados, mas frutos de uma natureza corrompida,
fruto de uma natureza caída. O problema não está apenas no que fazemos, mas no que somos por natureza desde a queda. O pecado não consiste apenas em atos externos, mas habita no coração e inclina a alma a continuamente para o mal. Por isso, quando Jesus ensina que a contaminação vem de dentro, ele está mostrando que o maior perigo não está nas coisas ao nosso redor. O maior perigo não está fora, mas está dentro, no coração que carregamos dentro de nós. Aí está o maior perigo. Há uma frase interessante do piloto de corrida, Ayrton Senna, quando ele é questionado sobre o seu maior rival e inimigo nas pistas, claro. E a resposta dele é muito interessante. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Meu maior adversário, a minha maior luta é travada contra mim mesmo. O pecado mora dentro do nosso coração, da nossa alma. É o que o autor de Hebreus vai dizer. Tenazmente nos assedia. E é exatamente por isso que Jesus vai redefinir aqui o conceito de pureza. A santidade, irmãos, não começa com regras externas, mas com o coração transformado por Deus. Não adianta lavar as mãos. Não adianta limpar as mãos e manter as aparências religiosas se o interior permanece dominado por orgulho. Não adianta lavar as mãos quando a contaminação maior é a inveja, é a ira, é a hipocrisia que habita no nosso coração e na nossa alma. Não adianta lavar as mãos. Não adianta. É fácil cuidar das aparências. É fácil cuidar da aparência religiosa. É possível frequentar cultos, é possível usar a linguagem cristã, manter hábitos externos corretos, mas Jesus nos lembra aqui que Deus não se impressiona com aparências. Nós precisamos de um novo coração. Nós precisamos da obra transformadora de Cristo em nós. Só Ele pode realizar isso. Agora, meus queridos, depois de ensinar que a contaminação verdadeira não vem de fora, mas do interior, Jesus leva essa verdade ao seu ponto mais direto aqui e pessoal. Ele não fala aqui em termos vagos, em termos abstratos. Ele apresenta aqui uma lista concreta de pecados que brotam do coração humano. E não é apenas aqui uma explicação teológica, mas é um diagnóstico espiritual feito por Cristo. Há uma lista de pecados aqui que procedem do coração. O texto diz, do verso 20 ao 23, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de onde? De dentro. E contamina o homem. Cristo afirma uma verdade aqui central. O que sai do homem, isto é o que contamina. Ou seja, aquilo que define nossa condição espiritual não é o que tocamos, não é o que ingerimos, mas é aquilo que brota do coração e da alma. E aí vem uma explicação direta, porque de dentro do coração dos homens é que procedem. Perceba, essa não é uma ideia isolada nesse texto. Essa ideia ecoa em toda a Escritura Sagrada. As Escrituras falam constantemente da condição humana, do coração humano. Já no Antigo Testamento, o Senhor declara em Gênesis que é mau. É mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Gênesis 8, verso 21.
O profeta Jeremias afirma que o coração, e eu sei que você conhece esse texto, é enganoso. E não só enganoso. O coração é desesperadamente corrupto. Jeremias 7, 9. O Salmo 51, o Salmo do nosso amado irmão Davi, ele reconhece: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Essa é a condição humana, do coração natural. Quando juntamos esses testemunhos, nós percebemos que Jesus não está trazendo aqui uma ideia nova, mas ele está confirmando uma verdade antiga. O coração humano, por natureza, é inclinado para o mal. O problema, querido, do homem não é apenas comportamental, mas é espiritual. Ele começa aqui mencionando os maus desígnios, que são aqueles pensamentos perversos, as intenções erradas, sabe? Que nascem dentro da mente antes de se tornarem ações. Em seguida, Cristo menciona pecados que afetam diretamente a vida moral e os relacionamentos. Prostituição, adultério, que corrompe a pureza. Uma pureza que foi estabelecida por Deus. Fala de furtos, que revelam o desejo de possuir aquilo que não nos pertence. Fala de homicídios. Fala de avareza, que revela um amor desordenado às posses. Fala da malícia. Fala do dolo, da lascívia, que descreve uma vida dominada por desejos impuros. Fala da inveja. A inveja se entristece com o bem do outro. Olha isso. Que coisa terrível. Mas fala também sobre a soberba. Fala também sobre a loucura. E a loucura aqui nesse contexto não significa a falta de inteligência, mas significa a insensatez moral. Fala da loucura de viver como se Deus não existisse. É muito pesado. A lista aqui é muito pesada. Ao ouvir aqui essa lista, nós somos levados a perceber que Jesus não está descrevendo apenas pessoas particularmente perversas. Quando nós olhamos para esse espelho aqui, queridos, não vemos apenas o mundo lá fora, nós vemos a nós mesmos. E aqui nós encontramos uma verdade fundamental. O problema do homem não é apenas comportamental, mas é essencial. O coração humano não está apenas ferido, o coração humano está corrompido, sabe? É corrompido desde a raiz, desde a queda de Gênesis 3. Essa é a nossa condição. O coração humano passou a carregar essa inclinação para o mal. É o que nós chamamos de pecado original. O pecado original significa que todos nós nascemos com um coração inclinado para o pecado. Não somos moralmente neutros. Já nascemos inclinados a nos afastar do Senhor. Essa realidade explica porque que mudanças externas nunca são suficientes. Nunca. Reformar hábitos, adotar costumes religiosos, manter boa aparência moral pode modificar comportamentos visíveis, mas não resolve o problema central. Não resolve o problema de um coração inclinado à maldade. Não resolve o problema do pecado original. O coração continua sendo fonte de contaminação. E se o problema está no coração, a solução precisa alcançar o quê? O coração. A nossa alma. E é exatamente aqui que a mensagem do Evangelho se torna gloriosa. Cristo, irmãos, não veio apenas para ensinar regras melhores ou corrigir comportamentos externos. Ele veio para transformar o interior do homem.
A Escritura descreve essa transformação como um novo nascimento, como uma obra sobrenatural realizada por Deus. O coração endurecido pelo pecado é renovado pela graça. Deus concede novos desejos, novas inclinações e uma nova direção para a vida. Cristo purifica o coração por meio de sua obra redentora. Ele não apenas perdoa pecados, Ele transforma pecadores, Ele não apenas remove culpa, Ele cria uma nova vida dentro daquele que crê. Ele viveu uma vida santa, sem pecado, Ele cumprindo perfeitamente a vontade de Deus, e na cruz Ele toma sobre si a culpa do pecado e suporta o juízo que nós merecíamos. Ao ressuscitar, Ele abre o caminho para que pecadores como nós fossem perdoados e transformados. Não há como a gente dimensionar a gloriosa obra da salvação sem antes pararmos e olhar para a nossa própria carência e necessidade, sem reconhecimento daquilo que nós éramos a partir de Cristo. Diante disso, a aplicação pastoral se torna aqui inevitável, meus queridos. Nós precisamos examinar o nosso coração com sinceridade. Não apenas observar nossas ações visíveis, mas considerar nossos pensamentos diante de Deus, considerar os nossos desejos que estão escancarados diante dele, examinar a motivação do nosso coração. Que pensamentos temos cultivado? Que desejos têm dominado o nosso coração, dominado a nossa alma? Que atitudes revelam aquilo que realmente habita em nosso coração? Nós precisamos sondar nosso coração e a nossa alma, a fim de não cairmos no mero formalismo. Essa passagem aqui nos conduz a uma verdade simples, mas profunda. O coração humano é a fonte do pecado, mas Cristo é a fonte da purificação. Somente Ele pode transformar o interior do homem. Somente Ele pode conceder um novo coração, produzir uma vida marcada pela santidade. Somente Ele pode enxertar em nós, no nosso coração e a alma, desejo por Deus. Está bom, pastor. Entendemos. Mas e agora? O que fazer diante de tudo isso? Como nos comportarmos? Como agir? Para onde ir diante dessa realidade do pecado, mas também da salvação em Cristo? Queridos irmãos, olha, ao chegarmos aqui no final desse texto, nós precisamos lembrar do que Jesus deixou claro diante dos fariseus e da multidão. O verdadeiro problema não está fora de nós. O verdadeiro problema está dentro de nós. Cristo corrige o legalismo. Cristo revela a realidade, queridos, do coração humano. E Ele vai redefinir o que significa pureza diante de Deus. Não é a aparência religiosa que nos torna aceitáveis, mas é um coração transformado pela sua graça, alcançado pela sua misericórdia, por sua bondade. E sabe, isso nos leva a um exame sincero, porque não basta perguntar o que temos feito externamente. Nós precisamos perguntar quem estamos sendo diante de Deus. Quem é você diante do Senhor? Que pensamentos você tem alimentado? Que intenções têm guiado as suas decisões? Que desejos têm governado a sua atitude? A palavra de Deus nos chama
a olhar para dentro com honestidade, a reconhecer que por nós mesmos não somos puros, não somos capazes. Não somos capazes de nos salvarmos, não somos capazes de nos purificarmos. O pecado, irmãos amados, não é um acidente ocasional. Ele é uma inclinação profunda do coração humano. Você tem um grande mal alojado no seu coração e na sua alma. Mas essa verdade não deve nos levar ao desespero. Nós estamos falando do Evangelho, e o Evangelho é a boas novas para aquele que crê. Essa verdade nos conduz à dependência. Se o problema está no coração, então somente é Cristo que pode resolvê-lo. Então precisamos aprender a depender diariamente da graça do Senhor, buscando nele o perdão que purifica e a força que transforma a nossa vida. A vida cristã não é sustentada por esforço religioso vazio, mas por uma comunhão viva com Cristo, que renova nossos pensamentos, que renova nossos desejos, que renova as nossas atitudes. O Senhor Jesus Cristo que vem ao nosso socorro. E é justamente aqui, queridos, que essa verdade se conecta a esta mesa, a ceia do Senhor. Ao nos aproximarmos da ceia, não fazemos confiando na nossa própria justiça, mas não confiando na nossa aparência espiritual, mas confiando no Senhor Jesus Cristo, no autor e consumador da nossa fé. Ao aproximarmos desta mesa, devemos fazê-la com humildade, reconhecendo nossas falhas, confessando os nossos pecados e confiando na obra perfeita do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ceia não é um prêmio. A ceia não é um prêmio para os perfeitos, mas é um memorial para pecadores arrependidos que descansam na graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, examine o seu coração e a sua alma, busque diariamente a graça de Cristo, cultive um amor crescente por Ele, não apenas nos momentos de culto, mas em toda a vida. Permita que a sua adoração seja uma adoração sincera, que a sua reverência seja profunda, que a sua vida reflita um coração que foi tocado pela graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, sendo muito sincero, olhando para essa condição toda do homem, considerando toda essa lista que o próprio Senhor Jesus Cristo traz a nós, nós estamos numa condição inescapável da ira do Senhor. Não há como salvar a si mesmo. Não há para onde correr. A não ser do Cordeiro, Jesus Cristo, o sacrifício bendito, o sacrifício perfeito, o abate daquele que é o amado da nossa alma, o abate daquele que purifica o coração impuro, o abate daquele que recebe o pecador arrependido, o abate daquele que transforma o interior e capacita a uma vida santa. Aquele que revela o pecado é o mesmo que concedeu perdão, renovação e vida. Aproximemo-nos, portanto, desta mesa com fé, com humildade, sobretudo com gratidão por ter sido alcançado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar?